Olá, amigos. Vamos iniciar mais uma transmissão da nossa palestra do Rito de Cássia, a nossa casa que nos acolhe sempre com tanto carinho. E para podermos iniciar nossos estudos, para a Gabriela poder trazer o resultado dos estudos dela, nós vamos, primeiramente, elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão, a Maria de Nazaré, nossa mãe querida, tão carinhosa, tão presente em nossas vidas, já agradecendo a presença dos amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa, que nos confortam, que nos intuem, pedindo a Jesus, nosso mestre querido, que esse estudo transcorra em harmonia, nos trazendo bons resultados para o nosso dia a dia. Obrigada, Senhor. Pedimos também a sua bênção para o estudo que a Gabriela trouxe para nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, porque quando a gente grava uma palestra, a coisa boa é que ela vai poder ser assistida no melhor horário para cada um, e normalmente quando a gente entra no site do Rita para buscar uma palestra para assistir, a gente vai assistir aquela do dia, ou a gente vai buscar por um assunto, ou enfim, e sempre vem o que a gente precisa. Então, o que eu peço a toda a espiritualidade que nos acompanha é que eu possa ser útil a cada um que quiser ouvir sobre esse tema tão difícil e ao mesmo tempo tão importante e encantador que nós trouxemos hoje. As palestras que a gente faz aqui na casa sempre tem um tema que, né, nós não escolhemos, nós acolhemos, e sempre traz para o palestrante primeiro o maior benefício, porque a gente se aprofunda e a gente encontra o que aquele nosso momento estava pedindo. Esse tema de hoje, né, quebrando aqui o suspense, é um que a gente deveria lembrar todos os dias, exatamente por talvez ser a nossa tarefa mais difícil e, consequentemente, que requer a maior dedicação da gente todos os dias das nossas vidas. É interessante até que nós estamos um pouco antes do encontro de carnaval, e o encontro de carnaval desse ano é muito especial, falando sobre pacificação, sobre lidar de uma forma positiva com os conflitos que a vida nos traz, e esse é um tema muito basilar para a gente entender o que é conflito, o que é lidar com conflito e como fazer do limão a limonada. A gente vai falar sobre dar a outra face. Esse tema está nos itens 7 e 8 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 12, como um todo, já traz, né, um título assim bem tranquilo, né, que é Amai os vossos inimigos, e logo depois, né, como subtítulo, ele já vem dizendo que é para a gente, na mensagem de Jesus, no ensinamento de Jesus, a gente receber um mal e devolver um bem, né? E aí a gente precisa entender, antes de eu ler o texto aqui para vocês, que obviamente é sempre muito importante para a gente se localizar nas palavras de Jesus diretamente nos comentários do nosso Evangelho da Doutrina Espírita, é sempre muito importante a gente entender o que Jesus disse, que nunca tem nada de excesso, nem de falta, é sempre perfeito, mas perfeito entrando numa compreensão que ainda é imperfeita de todos nós, requer, né, para que se faça o melhor uso possível desses ensinamentos, requer uma compreensão de contexto. Então, eu vou agora ler, e aí a gente vai falar do contexto, inclusive, como o nosso tempo é sempre curto para tudo que a gente tem para falar, e sempre será, né, mesmo que a gente tivesse aqui vários dias sobre esse assunto, eu vou ler só as palavras de Jesus, que estão em Mateus
5, de 38 a 42, e os comentários da nossa doutrina eu vou incluindo na conversa que vem depois. Então, o item 7 diz, que é o trecho de Jesus diretamente: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quem não ouviu essa expressão, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhes entregueis o manto. E que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Bom, e aí, falando de contexto, essa máxima, olho por olho, dente por dente, vem da lei mosaica, que na sua época representava um grande avanço para aquela sociedade, ainda muito rústica, ainda muito baseada na força física, com sociedades ainda muito infantis do ponto de vista das relações sociais, e basicamente funcionava pelo... não é nem o toma lá da cá, né? Se você me tirar um olho, eu vou lá e te tiro a vida. Então, o olho por olho já é um avanço, porque traz aí um conceito de proporcionalidade do, entre aspas, mal que a gente recebe e o mal que a gente devolve. O que Jesus veio dizer é que a gente já pode ser melhor do que isso. A gente já tem a semente, pelo menos, né? Porque, obviamente, quando a gente olha para tudo que aconteceu, né? Desde da vinda física de Jesus à Terra até os dias de hoje, e a gente, na casa espírita, a gente estuda profundamente, a gente sabe que a gente não é melhor do que ninguém, nem que nenhuma outra linha religiosa, espiritual, mas que a gente tem um volume de estudos normalmente muito maior, o que também nos traz uma responsabilidade muito maior de, além da teoria, botar em prática esses ensinamentos, mas cada um de nós, na sua velocidade, na sua possibilidade, tomando aquilo que já trouxe de vidas anteriores, agregando os conhecimentos que a gente vai tendo aqui e botando então em prática o que já sabe, o que já pode, né, o que já consegue. Cada um do seu jeito, né, vai caminhando passinho em passinho. A evolução não dá saltos, e muitas vezes a gente julga os nossos irmãos por aquilo que a gente, em teoria, acredita que eles poderiam já fazer, porque nós já podemos. Ou a gente acha que está fazendo uma coisa abafando, mas depois, quando a gente vê os desdobramentos das nossas ações, a gente fala, caramba, eu achei que eu estava fazendo o que era certo e agora eu vejo que eu não tinha uma verdade absoluta, que eu também estava equivocado naquela determinada circunstância. Então, quando a gente pensa que nos é pedido de receber um estímulo de violência, né? Vamos trazer aqui violência num sentido mais amplo para abarcar tudo aquilo que possa ser mal, né? Porque em outros estudos a gente já trabalhou muito a questão de que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Assim como na física o frio não existe, o que existe é a ausência de calor, o escuro não existe, é a ausência de luz. Então vamos entender o que é esse mal e o que é esse bem que o Evangelho nos pede. Bom, né? O mal é tudo aquilo que vai contra as leis de Deus, tudo aquilo que vai contra as leis naturais que a nossa doutrina trabalha, traz ao consciente em uma série de leis
morais que nos ajudam muito a ter uma bússola. Então, eu sempre, nas situações mais difíceis da minha vida, quando eu não sei o que fazer, a minha tentativa, né, porque às vezes também eu não consigo, é sempre de parar, respirar, tentar voltar a um raciocínio de equilíbrio e buscar as referências da doutrina sobre qual é o guia. E o guia mais simples, né? Além do conhecer a nós mesmos, que é um processo que a gente sabe que com certeza vai durar muitas vidas ainda, né? Além de todas que já vem acontecendo, é o fazer aos outros aquilo que gostaria que lhe fizesse. Essa é a base de tudo. E aí, entendendo, né, o que é o mal numa circunstância dessa, em que você recebe uma atitude que vem de fora para dentro e você entende como violenta, aquilo te afeta num lugar que dói. A gente precisa saber o que é do outro e o que é nosso nessa percepção, que é uma das possíveis interpretações sobre algo em que, se tiver um número X de pessoas convivendo, né, assistindo, compartilhando daquela experiência, com certeza a gente vai ter X percepções diferentes. Então, para a gente poder partir de um ponto didático, vamos entender que o mal é tudo aquilo que vai além do mínimo necessário para se impedir um abuso, uma possibilidade de extinguir a vida ou o pertencimento ou algo que seja muito caro para nós. Por que o outro abusa? Né? É a primeira pergunta que a gente precisa se fazer e não necessariamente ter uma resposta racional. Na maioria das vezes, a gente não vai ter como saber intelectualmente por que o outro agiu dessa forma. Então, o único caminho que a gente vai ter sempre, né? Em cada circunstância a gente pode ter 1 milhão de detalhamentos diferentes, mas a única maneira que a gente terá sempre é se conectar ao outro naquilo que nós temos em comum na nossa humanidade. E começar a ter muito profundo em nós a compreensão de que ninguém é violento a partir de uma liberdade. Ninguém acorda num dia e diz assim, vou maltratar alguém. Ou, né, existe o patológico, sim, e existe também aquele tipo de atitude que é sim premeditada, né, e que no nosso mundo, ainda saindo do nível de provas e expiações, graças a Deus já com um horizonte mais iluminado não tão longe, mas ainda é muito frequente, né? Alguém que acorda e diz, eu vou fazer isso assim, que eu não gostaria que me fizesse, por conta de... E aí vem sempre um pra quê, não necessariamente racional, em que aquela pessoa busca preservar algo que na visão, que pode ser, né, mais ou menos ampliada dela, é por um bem maior. Aquela pessoa provavelmente aprendeu a sobreviver de uma forma diferente da nossa. E a maneira dela expressar as necessidades dela não necessariamente são aquelas que a gente gostaria que fosse, ou aquelas que ela, em teoria, poderia já utilizar. E aí entra um outro conceito que a gente também precisa lembrar, que é muito importante, que é a diferença entre o poder e o conseguir. O poder é teórico, o conseguir é prático. Entre uma coisa e outra, entra um turbilhão de emoções, de complexos, de traumas, que a gente, de fora, olhando para o outro, não pode sequer vislumbrar. E muitas vezes a gente incorre num erro de achar que aquela experiência do outro é muito parecida com uma que a gente já teve, então que sim, a gente sabe o que ele está passando.
E aí a gente passa a entrar nas caixinhas que a gente já tem prontas de julgamentos para classificar o que o outro poderia ou deveria fazer, em vez da gente estar aproveitando aquela oportunidade para, primeiro, se conhecer melhor a nós mesmos, que é a base da reforma íntima. Sem isso, a gente não sai do lugar. Segundo, usar aquela experiência para fortalecer ainda mais o que a gente já tem, já pode, já consegue. A gente, o foco sempre na gente mesmo, porque pelo outro, o máximo que a gente pode fazer é facilitar ou dificultar. Mas a gente nunca vai ser determinante nas opções que aquela pessoa vai fazer naquelas circunstâncias muito mais complexas do que o nosso cérebro, ainda humildemente utilizado, consegue captar. E aí eu queria fazer uma análise neurológica bem rapidinha, porque o nosso tempo é pouco, que é, eu não sou especialista, mas sou estudiosa sem o mérito todo que poderia, mas enfim, nosso cérebro basicamente tem três partes principais, três grandes grupos de funcionamento, que são o que a gente chama hoje em dia, as teorias chamam de cérebro triuno, porque são três partes essenciais absolutamente interligadas. Então, a parte mais básica do nosso funcionamento cerebral é o cérebro reptiliano, que fica mais ou menos aqui na base da nuca. Esse cérebro, o nome já diz, reptiliano, ele terminou de se desenvolver junto com o desenvolvimento dos répteis, mais ou menos há 40 milhões de anos atrás. Ele é muito simples. Naquela época era sofisticado, né? Hoje em dia, ele é o básico da sobrevivência nas relações, que é o matar, morrer, fugir ou enfrentar. É sempre binário. Ele precisa ser simples porque ele precisa ser rápido. E decisões complexas, obviamente, requerem uma sofisticação de recursos muito maior. No oposto, que é o córtex pré-frontal, aqui mais ou menos, nós temos o lobo pré-frontal, o córtex pré-frontal, ou muita gente chama de neocórtex, mas neocórtex é toda a estrutura, que só os humanos detêm, né? É o principal fator da nossa sobrevivência, porque é por esse funcionamento muito mais sofisticado que, apesar de nós sermos menos rápidos, menos fortes, menos ágeis que a maioria dos animais, nós conseguimos sobreviver e prevalecer, para o bem e para o mal. É nessa parte do cérebro que nós conseguimos, depois da idade adulta, postergar a satisfação. Postergar aquilo que realmente o nosso instinto pede para poder gerar as condições para que, quando esse momento desejado aconteça, ele possa ser melhor. Essa parte do nosso cérebro termina de se desenvolver mais ou menos aos 26 anos de idade. Então, a gente pode imaginar com facilidade, matemática pura, que uma criança, um adolescente, ainda não tem essa capacidade plena. Ela está em desenvolvimento. E quando a gente... Bom, eu vou falar da terceira parte ainda. Mas quando a gente, aproveitando essa questão do adulto e da criança, né? Quando a gente olha para uma criança, que, né, para a criança não existe passado e futuro, né? Só existe o presente. Tudo é superlativo, né? Tudo é para sempre ou é nunca, né? E a criança, né, muitas vezes tem uma reação super exagerada para alguma coisa que a gente sabe que vai passar em 5 minutos. Mas para ela, aquele momento que ela está vivendo é eterno, porque ela não consegue entender o que vai acontecer em 5 minutos. Não depende de uma compreensão intelectual que eventualmente ela já tem. Ela não está emocionalmente, ela não está completa, integral, para poder segurar a onda dela, né? E segurar a dor dela, muitas vezes, seja física, seja moral, para esperar chegar esse futuro melhor, sem gerar mais danos a partir do escândalo que ela vai fazer, e etc. e tal. Inclusive, danos que afetam a todos que estão ao redor. Não dá para a gente esperar isso da criança. Então, quando a gente vê uma criança agindo dessa forma,
um adulto que esteja perto e que se comporte como adulto, vai olhar e vai dizer assim, meu amor, vai passar, calma, mamãe tá aqui, papai tá aqui, né, tá tudo certo. E aí a gente vai ajudando essa criança a fazer uma transição mais suave para esses tantos minutos depois em que tudo vai ficar bem de novo. Porque a gente consegue estar lá na frente e não se sentir pessoalmente ofendido pelo que essa criança ainda não consegue. Ela, no caso, ainda não pode também. Mas quando a gente cresce e a gente está se relacionando com outro adulto, a gente pressupõe que ele está se comportando como um adulto e a gente pressupõe que a gente está se comportando como um adulto, quando na realidade, dependendo de determinadas circunstâncias das nossas vidas, traumas, cultura, aprendizados do que funcionou e não funcionou nas nossas experiências anteriores, muitas vezes a gente pode estar se comportando através da nossa criança interior e não daquilo que aquela criança poderia ter se tornado. Porque quando a gente tem uma ferida muito profunda ao longo da nossa vida, a gente, em vez de curar, a gente vai botando, né, band-aid, vai botando curativo em cima, vai botando uma máscara aqui, uma máscara ali, porque naquele momento em que a ferida aconteceu, era duro demais e a gente não tinha os recursos para olhar, cuidar, curar. Mas hoje a gente já tem. Só que se a gente não fizer um trabalho mais profundo de busca dessas feridas perdidas ao longo da nossa vida, elas vão gritar a partir disso que ficou dentro de nós, do nosso medo de voltar a ter que passar por uma dor daquelas que ficou na nossa memória, e não é no momento do estímulo de perigo, né, a percepção de perigo, que a gente vai conseguir voltar lá para resgatar, para curar e etc. Tudo isso precisa ser feito em tempos de paz. Isso precisa ser feito no momento em que a gente está no melhor do nosso funcionamento cerebral, neocórtex. Quando a gente tem condições de estar num ambiente de confiança, em que as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que a gente sabe que nos amam e que querem o nosso melhor, mesmo com as suas próprias imperfeições. E isso é muito do processo de autoconhecimento e de reforma íntima que toda a nossa doutrina prega. E quando a gente consegue essa arte em nós, a gente está muito mais pronto para quando acontecer novamente entre aspas, né, ataque de fora para dentro, a gente poder reagir com o nosso melhor. Porque Jesus jamais diria para a gente não se defender de um abuso. É claro que a autoconservação é uma das leis naturais, é uma das leis que estão no nosso Pentateuco, né? Então a gente não poderia entender que dar a outra face é você bateu aqui, agora por favor termina o seu serviço. É claro que não. Isso seria o sofrimento voluntário, que é o oposto do nosso propósito de vida, que é tomar tudo aquilo que a gente recebeu, seja dos nossos pais diretamente, seja das oportunidades que a vida trouxe para nós, para poder seguir evoluindo, seguir num caminho de ser cada vez melhor. Então, se eu me imponho um autossofrimento, um sofrimento voluntário, obviamente eu não vou dar conta daqueles que estavam programados para essa encarnação, porque aí fica demais. A gente tem um determinado volume de recursos, né, que são os talentos que a gente trouxe para essa vida, para dar conta de um determinado trajeto adicional de vida e não para a gente ficar parado aonde a gente chegou, porque isso não faria sentido, é uma perda de uma encarnação. E dá muito trabalho para a espiritualidade nos botar de novo nas circunstâncias de ter aquelas oportunidades perdidas. E é exatamente por isso que uma das frases mais fortes do nosso Evangelho é: reconcilia-te já com o teu inimigo enquanto ainda estás a caminho. Aproveita essa chance, porque até ter uma outra, você está gerando um monte de atrasos em efeito dominó, não só para você, mas para todos aqueles que ficam bem quando você está bem.
Porque cada um que fica bem faz melhor todo o seu universo, né? Efeito borboleta, efeito teoria do caos, tudo isso que hoje a ciência estuda. Então, agora eu vou voltar para a nossa leitura cerebral. Entre o reptiliano, né, que é o básico atávico que está ali desde o réptil, até essa maravilha que é o ser humano, que está, né, funcionalmente no córtex pré-frontal, as nossas potencialidades, no meio disso existe o cérebro límbico, que é aonde se processam as emoções. Ou seja, a grande ponte entre aquilo que a gente recebe de forma bruta, seja o bem, seja o mal, seja gostoso, seja desagradável, e a nossa decisão de como responder, o que a gente vai dar de nós diante daquela situação que já aconteceu, não dá para mudar, né? Como diria Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo passado, mas todos podemos começar agora a construir um novo futuro. Então, como é que a gente vira essa chave do olho por olho, dente por dente, para o devolver o mal com o bem? A chave está sempre em como a gente vai lidar com o processamento das nossas emoções, e a gente tem neurologicamente uma fração de segundos para decidir tomar uma atitude melhor. E obviamente nessa fração de segundos não tem como reinventar a roda, aprender o Pentateuco e tudo mais, né? Nessa fração de segundos a gente só tem como olhar para o menu que já está instalado na nossa experiência de vida e ir lá e dizer assim: eu quero ser esta pessoa e não aquela. Quem decide o que eu faço, como eu reajo, sou eu e não o outro. E aí tem algumas técnicazinhas de como a gente pode aumentar esse espaço decisório para chamar de nosso e para a gente então ser o motorista da nossa vida em vez de apenas pegar carona, né? E aí eu sei que o nosso tempo está bem curto, mas eu queria só falar de alguns exemplos concretos. Vou começar com a nossa inspiração em Chico Xavier. É uma das histórias mais contadas da vida de Chico Xavier, porque apesar dele ser um espírito muito mais evoluído do que a maioria de nós, ele também tinha seus momentos de raiva, de dificuldade, de angústia. E muitas vezes, quando ele estava explicando algo sobre mediunidade, as pessoas não conseguiam entender e tinham reações não positivas, ele também queria responder de uma forma grosseira, de uma forma não ideal. E aí ele pedia ajuda, né? Isso daí já fica a dica, né? Pedir ajuda é sempre para quem tem para dar, né? Então tem que pedir ajuda para quem sabe mais. E aí, numa dessas, a mãe dele apareceu para ele e disse assim: meu filho, tome a água da paz. E aí, ele ficou só nessa frase e ele ficou tentando entender como é que ele ia conseguir a água da paz, e ele procurou muito. Ele foi nas farmácias de Pedro Leopoldo, ele foi a Belo Horizonte e não achava. E aí, dias depois, a mãe dele apareceu novamente para ele e ele perguntou: mas mamãe, eu não encontrei a água da paz. Onde é que eu encontro esse remédio? E ela falou: não, você tem ela em casa, né? Basta você pegar um copo do pote e, na hora em que você tiver vontade de responder de uma forma que não é a que você quer, mas é o que o teu instinto está mandando, você dá um gole da água da paz, e diferente de mim que tenho que falar imediatamente, você deixa essa água banhando a sua língua. Você engole um pouquinho e deixa o resto ali. E você só vai engolir esse resto de água depois que passar a vontade de responder com rispidez. Essa é uma técnica infalível, né?
E eu queria contar mais um monte de histórias, mas eu vou ficar com uma que eu acho um exemplo assim absolutamente incrível. E por conta desta cena da peça e do filme Os Miseráveis, quem não assistiu, recomendo, que é uma peça, né? Enfim, é uma literatura super clássica, super antiga, traduzida quase para o mundo inteiro, que conta a história de um homem que ele era muito forte, muito pobre e, numa situação de desespero, vendo a irmã e os sobrinhos, 7 sobrinhos, passarem fome, ele roubou um pão e ele foi preso. E aí ele passou 5 anos preso por conta do pão roubado e mais 14 anos preso por conta das tentativas de fuga dele da prisão. Até que 19 anos depois ele sai da prisão e vai, né, tentar voltar para casa, tentar voltar a ter uma vida. E isso acontece não só nessas histórias tão antigas, mas isso acontece todos os dias, né, ao nosso redor. E aí, como ele estava, né, vestido de presidiário, com, né, símbolos ainda da prisão e tudo mais, ninguém dava albergue para ele, ninguém acolhia ele, ninguém dava um prato de comida. E ele já estava ficando sem esperança quando ele foi acolhido por um bispo. Se eu não me engano, chamava Bem-vindo o bispo. E o bispo não apenas, né, o trouxe para a própria casa, como deu de comida, deu roupas novas, deu um banho, deu uma cama. E ele, no meio da noite, em vez dele, né, se mostrar agradecido, ele roubou as pratarias do bispo, né, que eram da igreja, e fugiu, obviamente, para tentar vender aquelas pratas que eram valiosas e poder reconstruir a vida. Mas ele roubou. E aí ele foi pego pelos mesmos policiais que já estavam acostumados a prendê-lo depois de fugas, né? Dessa vez ele não tinha fugido do presídio. E aí chamaram o bispo. E o bispo chegou ao encontro dele de novo com 2 candelabros de prata da melhor qualidade. Eram as peças mais caras que o bispo tinha. E aí ele vira-se para o personagem principal, que chama Jean Valjean, e diz assim: você esqueceu essas aqui. Como nós combinamos, falando na frente dos guardas, eu te dei essas pratas para você poder se tornar um homem melhor, para você poder reconstruir a sua vida. Mas com essas aqui, você vai poder fazer isso melhor. E aí, ele fica surpreso, é claro, isso não tinha sido combinado. E ele realmente aproveita a oportunidade, pega todas aquelas possibilidades, aquelas oportunidades representadas em prata, segue a vida dele, recomeça a vida dele num outro lugar e se torna não apenas um homem de bem, mas um grande benfeitor. O bispo ensinou esse homem tão calejado a dar a outra face. A gente tem muitos exemplos perto de nós, mas eu, até pela falta de tempo, que também é sempre algo com que a gente tem que aprender, eu convido todo mundo a pensar em quantas oportunidades a gente tem e quantas bênçãos a gente já recebeu por aqueles que nos deram a outra face quando a gente não foi legal. Depois a gente pensa em quando a gente pôde dar a outra face. E nas tantas vezes em que a gente não deu outra face, mas da próxima vez, quem sabe. Paz e bem a todos. Obrigada, Gabriela. Seus estudos, como sempre, primorosos, com tantos exemplos que nos fazem pensar e aproveitando o gancho da palavra oportunidade. Agradecemos, Senhor, a presença nessa casa, as oportunidades de estudo, tantas oportunidades na vida, Senhor, que nem nos damos conta e nem damos conta de tantas, porque ainda, Senhor,
precisamos do seu auxílio. Tenhamos, Senhor, a grandeza de reconhecer nossas falhas, de abrirmos nossos corações a todos os ensinamentos que o Senhor nos trouxe, que estão à nossa disposição e que às vezes até por preguiça perdemos a oportunidade do estudo, do pensamento e da idealização dessas ideias. Tenhamos, Senhor, a certeza sempre da sua companhia, que possamos seguir esses exemplos com nossas mentes e nossos corações abertos e amplos para incluirmos a todos aqueles que estão à nossa volta. Obrigada, Senhor, hoje e sempre, pelo hoje, pelo ontem e pelo amanhã. Agradecidos estamos, então, e encerramos, pedindo a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a sua bênção, Senhor. Graças a Deus.